Olá, vamos participar da oficina Bíblia e Pastoral. É um trabalho que está sendo realizado também no segundo Congresso Internacional de Teologia da Faculdade de Teologia de São Paulo, da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Nesta semana, estamos discutindo, trabalhando o tema, a relevância da Bíblia no século XXI. E esta oficina tem por objetivo tratar a respeito da Bíblia e da pastoral. Para iniciarmos a nossa conversa, nós vamos conceituar que é pastoral, afinal, né? Pastoral é um termo que pode ser compreendido a partir de duas aplicações, referindo-se às ações desenvolvidas por lideranças eclesiásticas, bispos, sacerdotes, pastores ou pastoras, mas também pode ser compreendido como a ação de toda a igreja no cumprimento da missão de Deus. Assim, nós temos na história o desenvolvimento deste conceito. Em primeiro lugar, vamos trazer o que pensa ou o que pensava a Igreja Católica Romana, Apostólica Romana, porque desde o Concílio de Trento, de 1545 a 1563, o termo ele foi aplicado para identificar o trabalho realizado pelos bispos e pelos padres. Somente no Concílio Vaticano II, que ocorreu entre 1962 e 1965, é que ao ser elaborado um documento intitulado Gaudium et Spes, que quer dizer alegria e esperança, o termo pastoral passou a designar agir da igreja no mundo, nas mais diversas áreas, principalmente na área missionária e na área social. Sendo assim, nós podemos compreender que a pastoral, que antes estava vinculada somente à ação de uma certa liderança, passou a ser compreendida como a própria ação da missão da igreja. O sentido deste vocábulo refere-se à forma como a igreja cumpre a sua missão, seja em termos gerais, que era conhecida como pastoral de conjunto, ou como particulares, pastoral da terra, pastoral indígena, pastoral da juventude, etc. Quer dizer, referida à situação a determinados grupos, atendimento a determinados grupos sociais específicos. A pastoral, pois, no contexto do pensamento católico latino-americano, refere-se à ação coletiva do povo de Deus, da igreja, cuja figura hierárquica é o bispo. Este é um conceito que encontramos no texto do professor Ronaldo Sattler Rosa, que é uma citação do Júlio de Santana. Então, pastoral não partiu inicialmente de uma ação de determinada liderança para ser compreendida como ação da igreja na sociedade. Isso está muito bem documentado nos textos em que as arquidioceses do Brasil todo apresentam, nesses textos que são apresentados, a própria igreja. No caso aqui, como nós estamos verificando, a Igreja Católica. Quero mencionar apenas um para que vocês possam perceber que a ação da igreja está nos documentos da igreja. Então, a pastoral, segundo a Arquidiocese de Aparecida, aqui em São Paulo, consiste em atualizar as atitudes de Jesus, bom pastor, e por esta razão, uma boa organização pastoral ela é fundamental para a vivência comunitária da fé. Sendo assim, os organismos vivos da organização pastoral devem voltar-se às exigências da ação evangelizadora, serviço
diálogo, anúncio e testemunho. Isso significa que neste segmento religioso, todos os fiéis compreendem que a pastoral ela não é só uma atitude de certa liderança ou de alguma liderança local ou até da liderança da arquidiocese, mas é a ação de toda a igreja. Mas o que significa a pastoral no universo protestante? Podemos dizer que os reformadores, os principais, pelo menos, não pensaram a pastoral além das ações de certa liderança, no caso do pastor. As ações, então, faziam parte do ministério desenvolvido por aquele que recebia a ordenação para o exercício do ofício do pastorado. O pastor realizava a pastoral. O pastor era aquele que tinha certas responsabilidades e compreendidas como pastoral, no sentido de cuidado daquelas pessoas que faziam parte da comunidade. Para os reformadores, então no século XVI, especialmente Calvino, a pastoral era exercida pelo ministro ordenado, que tinha algumas responsabilidades, dentre elas presidir a igreja, instruir o povo na doutrina cristã, administrar os sacramentos, admoestar e corrigir as faltas usando a disciplina. Estas ações faziam parte da pastoral desenvolvida pelo pastor e além do cuidado da igreja e das pessoas no que dizia a respeito à questão social e o atendimento que era realizado, o atendimento da igreja às pessoas que necessitavam na comunidade. E para Calvino havia uma importância muito grande de um alcance do cuidado da igreja, mas não era compreendido, ou pelo menos não estava identificado como pastoral, mas sim como os ministérios que cada pessoa desenvolvia, ou que as pessoas desenvolviam na comunidade de fé. Então, segundo o Ronaldo Sattler Rosa, o termo pastoral, em sentido lato, refere-se às ações que procuram relacionar o Evangelho às situações concretas da vida de cada dia. Assim, a missão do ministério pastoral das igrejas é relacionar o testemunho cristão com as diversas situações que afligem o ser humano contemporâneo. Trata-se, portanto, de adequar a fé às circunstâncias históricas. Então, percebemos que este autor, ele amplia a questão da pastoral. Ele traz a pastoral como uma ação que é da liderança, mas não só. Colocando a pastoral como as ações que a própria comunidade, que a própria igreja realiza na comunidade ou na sociedade, no lugar onde ela está inserida. E é muito importante quando ele apresenta a questão desse ministério, né, como um testemunho, está relacionado ao testemunho cristão e à vivência na sociedade. Como é que a igreja realiza, então, a pastoral? Para este autor, pastoral vai além da ação de uma pessoa ou de um grupo apenas de pessoas. Então, podemos colocar que a compreensão de pastoral como pastoral, ação da igreja, e acrescentar também que a pastoral é um cumprimento da missão de Deus, conforme nos menciona Barros, que é um outro autor também que trabalhamos
para esta fundamentação, o Jorge Henrique Barros, ele também coloca a pastoral como uma ação no cumprimento da missão que a igreja recebeu de Deus. E aí, como nós vimos no sentido lato, segundo o Sattler Rosa, envolve então a presença e a ação das pessoas ordenadas ou não no cumprimento da missão de Deus, por toda a igreja de forma comprometida e contextualizada. Pensando então na conceituação, que pastoral estamos falando, é um termo que, muito embora esteja no meio protestante muito utilizado para representar as ações de alguém, de uma certa liderança, vamos pensar como que a igreja ela age na sociedade, como que ela realiza a missão. E podemos entender que pastoral é aquilo que a igreja faz no sentido de cuidado, no sentido de serviço, no sentido de cumprimento ao que Deus designou para que a igreja fizesse, e também no sentido de compreender que aquilo que estamos, como igreja, realizando é para alcançar, é para demonstrar às pessoas qual é o significado para nós de pertencermos ao reino de Deus. E para isso nós vamos buscar na Bíblia também toda a fundamentação. Vamos buscar na Bíblia aquilo que é necessário. Qual é o que a Bíblia traz para nós para que a gente possa realizar uma pastoral? Seja um líder da igreja, seja a igreja toda. Como podemos buscar esse entendimento na palavra de Deus? E quero então deixar com vocês, para a nossa reflexão neste momento, o que essa palavra, o que as escrituras, elas trazem para que a gente possa desenvolver uma pastoral, possa estar a serviço da sociedade e possa cuidar das pessoas que tanto precisam e que estão tão carentes mesmo da presença de Deus, da ação de Deus na vida delas. Em primeiro lugar, quero trazer a questão da fundamentação. A palavra de Deus, ela fundamenta o nosso trabalho, o exercício da pastoral, o exercício, as ações, na verdade, que são necessárias para que a igreja esteja presente na sociedade, no mundo e possa cumprir a missão que recebeu. E essa a presença é uma presença que está fundamentada na ação de Jesus Cristo. Jesus, ele mesmo se esvaziou, ele mesmo se apresentou como um bom pastor, ele mesmo veio e ensinar aos seus seguidores e à igreja que é necessário se esvaziar e servir. Mateus 28 nos mostra que ele veio não para ser servido, mas ele veio para servir, para mostrar como que a igreja deveria, então, cuidar das pessoas, a igreja deveria se colocar como aquela que tem uma missão e está aqui para cumpri-la. Levando-se em conta que o Cristo encarnado é o Cristo que nos traz, Jesus, se encarnar, ele também nos traz essa presença da Trindade. É o Deus que se encarna e que fala conosco pelo seu Espírito. A presença de Deus em Cristo Jesus é para reconhecermos que a missão que recebemos não é uma missão qualquer. E a pastoral que desenvolvemos, ou a ação que desenvolvemos,
não pode ser resumida num ativismo sem uma fundamentação. Então, Jesus Cristo, ele é ele é a promessa cumprida, a sua vida nos mostra o quanto é necessário se envolver, e por isso a ideia de encarnar, né, de reconhecer as necessidades, de saber fazer a leitura do tempo e de estar presente ao lado das pessoas que tanto sofrem. Então, a vida de Jesus foi uma vida de ensino através da vivência também. Ele usou do discurso, mas ele não ficou um discurso vazio, muito pelo contrário. O que ele dizia se refletia nas suas ações, e as suas ações confirmavam o que ele estava dizendo. E assim, a morte de Cristo, a ressurreição e a nova promessa da vinda nos certificam de que nós exercemos ações, nós somos as pessoas que realizam uma pastoral numa sociedade que precisa de cuidado. E aí poderíamos dizer que a igreja toda faz parceria. Quando ela se compromete, a igreja toda age no lugar onde ela está inserida. Então, podemos dizer que a Bíblia essa palavra que nos leva a uma ação cristocêntrica. Quem é Cristo para nós e como nós vivenciamos os seus ensinamentos. Mas também podemos entender que para a realização de alguma ação e da nossa ação como pessoas que alcançam, que servem e que estão prontas para o desenvolvimento da missão em toda e qualquer área, nós temos que buscar na palavra de Deus aquilo que está fundamentando o nosso trabalho. Então, a palavra escrita, ela nos traz este ensinamento, como que nós devemos agir, onde nós devemos agir, o que é necessário para uma ação interna e principalmente externa aos muros, vamos dizer assim, da igreja. A palavra escrita, ela não pode ser uma palavra apenas pronunciada, mas ela tem que ser uma palavra vivenciada. Há uma autora que é muito, que me assim, bastante significativa, porque ela escreve a respeito da sua experiência de vida, do seu cotidiano, e ela criou um neologismo que diz escrevivência. Quer dizer, o escrever a vivência e a vivência trazer elementos para a escrita. Significa, então, que a escrita ela nasce do cotidiano, nasce das lembranças, da experiência de vida de quem escreve. E com isso me vem à memória as escrituras, porque as escrituras que foram inspiradas, né, por Deus, trazem também, a escritura traz traz culturas diversificadas, traz uma cosmovisão daquele que a escreveu e do povo, da história do povo que foi escrita, traz as experiências deste povo com Deus, que se revela e age na história da humanidade como um pastor cuidadoso. Alguém que olha para as pessoas com misericórdia, com amor e providencia aquilo que é necessário para que o ser humano que estava afastado dele pudesse retornar, pudesse estar novamente junto, né, do Deus Criador. Ele se torna também o Deus Salvador. Ele se torna aquele que se oferece para que haja, então, esta retomada, né, daquilo que ficou perdido, naquilo que nos afastou dele mesmo. Então, como um pastor cuidadoso,
O próprio salmista declara, né, que o Senhor é o meu pastor, é aquele que está ao meu lado, conhece as minhas necessidades e é aquele que me motiva e que me dá vida para que eu possa continuar na realização da missão que Ele mesmo nos dá. Então, por isso, nós podemos pensar que a palavra de Deus, ela não é, somente o que está escrito, ela é muito mais, ela é uma mensagem. E o que eu quero dizer com isso, que a Escritura, sendo a nossa regra de fé e de prática, nela nós encontramos, então, a presença e a atuação do Deus que cuida de nós na vida cotidiana. Está presente na vida do seu povo. As Escrituras, elas nos trazem, então, uma mensagem que é atualizada para o nosso tempo. O tempo em que ela é pronunciada, o tempo em que ela é ouvida, o tempo em que ela é entendida e vivenciada. A escrevivência significa que os ensinamentos da Escritura, eles precisam fazer parte da vida para darem sentido à existência humana. E é muito interessante a palavra do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 3:30, quando ele diz que a palavra de Deus, ela não foi escrita com tinta em tábuas de pedras, mas no coração das pessoas pelo Espírito do Deus vivente. É essa palavra escrita e vivenciada que deve fazer parte da vida e das ações pastorais de qualquer pessoa que faz parte, então, da Igreja de Cristo Jesus. Então, para a pastoral da igreja, à luz da Bíblia, há necessidade do quê? De um estudo cuidadoso do texto, da contextualização da mensagem e da partilha comunitária. Esses elementos, eles são essenciais para a vivência cristã em meio aos desafios que estamos enfrentando em nosso tempo. Então, palavra escrita, palavra vivenciada. A Bíblia também nos mostra que como somos chamados e chamadas para uma ação, para realizarmos a missão que recebemos de Deus, porque a missão é de Deus, nós recebemos esta missão para o nosso tempo, podemos verificar que a Bíblia também é uma palavra dialogal. É de Deus com a humanidade e a humanidade também se reportando a Deus. É uma mensagem direcionada às pessoas, que não as exclui da comunicação. Deus, ele dá a se conhecer e chama os seus ouvintes para com ele falarem em oração, e para com ele se abrirem o coração. E o resultado é um diálogo que nos transforma para o serviço. Para o professor Júlio Zabatiero, a necessidade de termos bons consensos, algumas boas conclusões a partir desse estudo dialogal da Bíblia. E para isso a gente precisa observar como é importante para a nossa ação termos estas referências da palavra de Deus e vivenciarmos nas nossas relações comunitárias. Então, ele apresenta como base para o estudo dialogal o compromisso ético. Não deixar-se conduzir pelos modismos. Estudar a palavra de Deus não significa aceitarmos tudo aquilo que está sendo dito. Precisamos conhecer para avaliar se realmente há fundamentação na palavra de Deus. Nossas ações precisam estar fundamentadas na palavra de Deus. Também,
eticamente válido, não levando-se em conta a superficialidade, não se deixando levar em conta pela superficialidade. Não, a falta de conhecimento, de estudo, leva a ações repetitivas sem um conhecimento e sem um objetivo específico. Ou então, por uma aparência, somente para se conquistar espaço. A competição é grande, mas precisamos entender que a palavra de Deus, nesse diálogo que realizamos com Deus, Ele falando conosco e nós conversando com Ele, nós podemos estar nesse momento de espaços aí tão concorridos, mas na certeza de que podemos realizar uma excelente pastoral, orientados pela palavra de Deus. Mas também ele coloca que há necessidade, para que hajam conclusões válidas, de um conhecimento verdadeiro. Esse conhecimento é atribuído à comunidade. Não é apenas o conhecimento de uma pessoa, de um grupo, mas o conhecimento de todos, é um conhecimento comunitário, para que haja um crescimento sadio e relevante. Esse crescimento sadio e relevante é que vai levar também e que vai despertar a igreja para a realização de ações de pastorais que alcancem as necessidades. Há necessidade também de mais transparência, que é colocado como pessoalmente verídico. Aquilo que falamos precisa estar representado no que vivemos. E o que vivemos busca o fundamento, isto é, traz o que é necessário no aspecto teórico, traz condições para reavaliarmos. Então, a teoria e a prática fazem parte da mesma ação. E aí, talvez poderíamos não compreender muito bem, mas se é teoria ou é prática, é ação, uma está contribuindo para a outra. É a ação que recebe os dados necessários da teoria, dos conceitos, e são os conceitos que são criados também a partir da análise das ações. Então, não podemos dizer que um aspecto sobrevive sem o outro. Precisamos, sim, de estudar, precisamos de compreender para realizar melhor. E quando realizamos, precisamos ter aquilo que nos esclarece o que estamos fazendo, como estamos fazendo e qual o objetivo de estarmos realizando determinadas ações. E assim podemos pensar, como diz o professor Júlio, para que haja bom consenso, precisamos levar em consideração que as práticas pastorais ou ministeriais, como ele coloca, precisam ser relevantes e transformadoras. Como nós, Igreja de Cristo Jesus, temos cuidado daquelas pessoas que estão precisando de algo relevante para a vida, de algo transformador. A palavra de Deus nos mostra que isto faz parte daqueles que são chamados e que devem, então, agir para que esta palavra alcance, a palavra de Deus alcance o coração das pessoas. Mas, pensando em pastoral, podemos compreender também que a palavra, que a Bíblia, a palavra de Deus que está e que a gente entende, né, traz um sentido novo para a nossa vida, ela é restauradora. Ela traz de volta o que ficou para trás. E aí, pensando em pastoral, com uma fundamentação bíblica, qual que é a nossa tarefa? Pensamos que precisamos restaurar algumas coisas.
podemos, dentre tantas coisas, trazermos aqui para a nossa reflexão algumas questões, como, por exemplo, restaurar o amor pelo anúncio do Evangelho. Anunciar o Evangelho se faz necessário amar as pessoas, sem distinção. Então, restaurar essa palavra que restaura esse amor pelo Evangelho para que possamos anunciá-lo. Também precisamos aprender e estudar mais e mais a palavra de Deus a respeito de restaurar a fé sem negociação. Nós não podemos pensar que a fé é algo que precisa ser negociado. Vivemos num mundo em que a fé está sendo negociada. A pastoral, ela vem para mostrar, não só para a igreja, mas também para a comunidade, para a sociedade, que a fé não é negociável, porque a fé em Cristo Jesus, ela vem pela graça de Deus. Então, nada do que possamos fazer pode alcançar esta graça. E faz parte, então, da ação da igreja restaurar, por intermédio da palavra de Deus, esta fé, sem negociação. A palavra também é interessante pensarmos que ela restaura o estudo sério dela mesma. Então, não é uma leitura superficial, mas é um estudo para que não possamos criar conceitos ou até ações, realizarmos ações que não expressem o sentido da existência da igreja, por exemplo. A igreja que não alcança outras pessoas, a igreja que não age para que ocorra a transformação, mudança, ela pode estar sendo levada por outras teorias, ela pode estar sendo levada por ideologias, mas não pelo estudo sério das Escrituras. E estudo sério não é apenas uma leitura superficial, mas é se aprofundar no texto para compreender qual é a mensagem que ele traz para nós. Também restaurar a adoração a Deus e não a líderes que se apresentam como infalíveis. A pastoral também tem deve ter esse cuidado, porque se pastoral é serviço, é cuidado, então também precisa pensar nesse aspecto. A adoração é a Deus, não é o indivíduo. Não é aquele que canta muito bem, não é aquela pessoa que fala muito bem. A adoração é a Deus. E é somente Ele que deve receber a adoração do seu povo, e o seu povo deve anunciar esta adoração. Restaurar o louvor que enaltece a Deus, Jesus, o Espírito Santo, e não o ser humano. Pastoral nos ajuda a trabalhar nesse sentido. Nós estamos louvando a quem? Adorando a quem? Alguém? Um indivíduo? Às vezes até um grupo? Uma determinada instituição? Ou estamos realmente enaltecendo, adorando ao nosso Deus? Também restaura a partilha do pão com todas as pessoas que necessitam. Mas aqui não é uma partilha, é uma partilha que não expresse o amor que Deus coloca na vida das pessoas, ou na nossa vida. Não é uma partilha por desencargo de consciência, não é um grupo, um segmento da igreja que faz isso porque consta na programação, mas é uma partilha de amor. Vamos pensar no milagre que ocorre quando Jesus partilha o pão e o peixe. É isso.
O milagre está na partilha, que olha para a necessidade do outro. Precisamos restaurar aquilo que aprendemos na palavra de Deus para termos ações mais efetivas e no partilhar o pão. Também restaura a prática da oração, a oração que faz parte do diálogo com Deus, e não uma oração que seja programada. É uma oração do coração. É falar com Deus individualmente, coletivamente, mas do coração. Então, restaurar a prática da oração. O uso construtivo da comunicação, seja comunicação verbal, escrita, imagética, digital. Como temos usado a comunicação? Precisamos restaurar. Às vezes usamos a comunicação mais para apresentar aquilo que nos interessa do que realmente o que faz parte dessa ação que Deus chamou a igreja para realizar. A restaurar as relações humanas em toda e qualquer área da vida. E restaurar a compreensão a respeito da soberania de Deus, do senhorio de Jesus e do poder do Espírito Santo. Descentralizar de nós, descentralizar do ser humano. O ser humano é alvo do amor de Deus e precisamos reconhecer que este Deus em Cristo Jesus, pela ação do poder do seu Espírito, é quem nos chama para realizarmos a ação no mundo, cuidado para com as pessoas, servirmos uns aos outros e servirmos aqueles que tanto precisam. Mas também queremos dizer da palavra de Deus, que é uma palavra iluminadora. É uma palavra que torna visível o que está oculto. E aí, pensando na Bíblia e pastoral, esta Bíblia que nos mostra o Deus que se encarna, o Deus que se apresenta como luz e que vem questionar as convenções para que surja algo novo, reluzente, é este que muitas vezes nos falta na ação. E a Bíblia nos mostra que Jesus, ao se colocar como luz do mundo, ele também diz que nós somos a luz do mundo. Então, pastoralmente, a Bíblia ela não traz ensinamentos dissociados da realidade do povo, a realidade da igreja. Ela mostra valores e princípios que não se esgotam mediante hermenêuticas que desconsideram as realidades diversificadas em que vive o ser humano. E é importante reconhecermos que o estudo da palavra ele não está dissociado da realidade em que nós vivemos. Traz luz para a realidade em que vivemos. Então, a palavra é luz para o ser humano angustiado, que sofre os efeitos da destruição da natureza e de si mesmo, que é vítima de sistemas políticos e econômicos que aniquilam toda a criação em nome do poder. A pastoral é a ação do povo de Deus para que a palavra alcance e ilumine as pessoas pela pregação, pelo acolhimento, pelo afeto, pelo plantio da semente da esperança que resgata, que salva as pessoas, apesar do caos em que nós vivemos. Então, a palavra ilumina a ação da igreja. Poderíamos dizer, então, se no sentido lato de pastoral como ação da igreja na sociedade, é a palavra de Deus que traz este sentido ou a compreensão desta ação que vai iluminar, vai mostrar que Jesus é a luz do mundo, mas nós somos luz também. Ou, pelo menos,
deveríamos estar atuando como luzeiros neste. E podemos pensar que a Bíblia e a pastoral devem ser compreendidas de forma interligada. Porque se eu conheço a palavra de Deus, eu realizo as ações que constam nesta palavra. Se eu aprendo de Jesus, ou se eu leio, se eu estudo, eu vou vivenciar ações que refletem o que eu aprendi, ou o que eu estudei, o que eu compartilhei. Quando nós pensamos numa pastoral dissociada dos fundamentos da palavra de Deus, nós vamos realizando ações que, de certa forma, podem até atender algumas necessidades das pessoas neste tempo em que nós vivemos, mas estarão dissociadas do princípio que encontramos na palavra de Deus, que é o serviço. Fomos chamados para servir. Fomos chamados para viver. Somos o Evangelho, ou os ensinamentos da palavra. Fomos chamados para conhecermos mais e mais esta palavra, que se renova todos os dias na nossa vida. Porque quando lemos que as misericórdias de Deus se renovam na vida, nós estamos dizendo que vamos agir porque Deus teve misericórdia de nós. E nós também vamos atender ou vamos socorrer aqueles que também precisam de misericórdia e precisam conhecer a misericórdia de Deus. Pastoral e Bíblia são aspectos necessários para que a gente possa cumprir a missão de Deus. Só o estudo da palavra, dissociado da vivência, pode trazer muitas contribuições para o conhecimento. Aliás, tem trazido nosso conhecimento, a nossa reflexão, mas este estudo da palavra, ele faz sentido quando ela é escrita na nossa vivência. Então, não só nós reescrevemos, não o que está na palavra, mas o que a palavra traz para nós. Mas reescrevemos no sentido de atuarmos, atualizarmos, contextualizarmos o que temos ouvido, lido, estudado na palavra de Deus. A ação pastoral da igreja é uma ação comprometida com a palavra. É uma ação que é realizada tendo como fundamento, então, a palavra. E é uma ação que precisa ser sempre, a cada tempo, retomada, reavaliada, para que possa ter significado e possa trazer o sentido para a vida, possa atuar ou possa trazer os desafios para a igreja e para a sua própria ação pastoral. Sendo assim, podemos dizer que, se limitarmos a pastoral somente à ação de líderes, muito embora ela também faz parte da ação de líderes, podemos limitar a pastoral. E aí eu diria que são atitudes mais de um ministério específico. Seria do ministério pastoral, pastores e pastoras, enfim, de liderança. Mas podemos compreender como algo muito mais amplo. Porque a palavra de Deus tem o que é específico para aqueles que lideram, mas a mensagem da palavra de Deus é para todos, todas as pessoas que aceitam, que são desafiadas e aceitam
seguir os ensinamentos da palavra de Deus. Sendo assim, podemos concluir que a pastoral e a Bíblia, que a pastoral ela caminha com a missão da igreja. Não é exclusiva. Não é exclusiva do pastor. Há ações que são exclusivas do ministério pastoral ou do pastorado. Mas a pastoral como serviço, a pastoral como diaconia, que é a palavra também utilizada para serviço, não pode ser restrita somente a uma pessoa ou um grupo de pessoas ou a uma denominação religiosa, mas é responsabilidade de todo o povo de Deus que é orientado pela palavra. Então, pela Bíblia, Deus nos chama para essa nova escrevivência da pastoral, que considera o contexto, que se engaja na missão, que se compromete com a palavra, com a escritura, e que não se deixa seduzir pelos atalhos que se apresentam na caminhada. Sendo assim, cuidar do outro, estar ao lado da outra pessoa, verificar quais são as necessidades daquelas que estão ao nosso redor, entender o momento em que estamos vivendo, atuar como pessoas e também como igreja, no lugar onde estamos inseridos e inseridas, é o grande desafio para nós, enquanto igreja que age orientada pela palavra de Deus, então pela Bíblia. Assim, não podemos pensar na pastoral em alguns aspectos apenas, como algumas áreas de atuação, mas temos que pensar na pastoral como algo mais completo. E assim nós conseguiremos atuar de forma efetiva. Poderemos sair de nós mesmos, poderemos deixar muitas vezes aquilo que entendemos como o essencial, mas que faz sentido apenas para nós. E para que possamos entender que o que faz sentido para a existência tem a ver com a realização da ação, com a ação que realizamos no dia a dia. Essa é a nossa reflexão a respeito deste tema, e que possamos continuar discutindo a respeito daquilo que realmente aprendemos e do que estamos efetivamente realizando. E o que estamos realizando possa servir para fazermos novas reflexões, e novas reflexões possam nos orientar na prática ou nas ações que realizamos. Agradeço a presença de todos vocês, todas que estão aqui conosco, todas as pessoas que estão compartilhando conosco neste momento, neste segundo congresso, e que nós possamos refletir sobre estas questões, a respeito destas questões, e que faça sentido também para a nossa vida, para a nossa existência e para a realização do nosso trabalho no cumprimento da missão para a qual fomos chamados por Deus. Muito obrigada.